Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 6h35 da tarde. Começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, 25 de abril de 2019. E gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para nós. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. Esta foi uma semana gloriosa para o senador Jorge Cajuru. Primeiro, ele foi reconhecido como o melhor senador do Brasil na pesquisa do ranking dos políticos. Cajuru ainda figura como o melhor parlamentar de Goiás entre os deputados federais e senadores do estado. A pontuação dos políticos é definida de acordo com os dados oficiais sobre gastos, assiduidade, fidelidade partidária e processos judiciais. Além disso, as votações mais importantes são acompanhadas e pontuadas de acordo com sua qualidade legislativa, levando em conta o quanto elas ajudam ou atrapalham o país. Cajuru também ficou em primeiro lugar como senador mais influente do país nas redes sociais. Segundo o Instituto de Pesquisa FSB Influência Congresso, o senador subiu uma posição em relação à semana anterior e ocupa agora o primeiro lugar. Seu índice individual teve aumento em relação ao desempenho dele mesmo ao longo dos meses de fevereiro e março. O reconhecimento do senador também é regra entre seus colegas. Eles não economizam adjetivos na hora de falar do senador por Goiás. Eu já conheci o temperamento do Cajuru, então não é surpresa, mas é uma atuação impactante, especialmente para aqueles que não o conheciam. É um senador corajoso, muito importante a presença dele no Senado, valoriza essa instituição, estabelece um contraponto, né? Nós necessitamos realmente de lideranças que tenham essa postura de coragem, de ousadia e de implacabilidade, né, no terreno da ética. Bom, o Cajuru é uma pessoa assim, de muita personalidade, é alguém que literalmente não leva desaforo para casa, é alguém espontâneo, né, que fala o que lhe vem, o que o seu coração recomenda, mas que tem, muitas vezes, eu já fui testemunho dele, a humildade de se desculpar quando age errado. Então, acho que é alguém que vai ajudar muito a dar vivacidade ao plenário aqui do Senado, que costumava ser um local de velhinhos, tudo contemplativo, então Cajuru acho que vai animar a casa. Cajuru é um grande amigo, um colega, é meu vizinho de bancada, aliás, senta bem do meu lado, a gente conversa sempre. E ele tem uma atuação extraordinária, né? O Cajuru é o primeiro a chegar aqui no Senado, vai para a tribuna, trata de todos os temas, tem posicionamentos extremamente importantes para a sociedade brasileira e eu acho que ele está fazendo jus, não é, o seu eleitor que o colocou aqui, ele que é um nome nacional, né? Cajuru é conhecido pelo Brasil todo pela sua atuação no esporte, na televisão brasileira e ele está realmente fazendo um grande trabalho, uma grande atuação aqui no Senado. Os meus cumprimentos a você, Cajuru, muito sucesso, que Deus continue a te abençoar com muita saúde, muita paz, muita competência e com muita atuação que tem sido realmente o seu trabalho aqui no Senado. Agora 6h39 da tarde. O senador Cajuru pede aos colegas que examinem com rigor os projetos de lei por ele apresentados. Já são 38 entregues à consultoria legislativa do Senado, dos quais 10 já foram encaminhados e constam do portal da transparência da Casa. 2 deles são especiais na avaliação do senador. Aos senhores e às senhoras, senadores e senadoras, peço aqui hoje, é a primeira vez que assim o falo
e eu faço, que ao receberem um projeto de minha autoria, façam-no passar pelo seu crivo mais exigente possível. Senadora Anastasia está com um projeto meu para relatar e ouvi dele exatamente isso. Ou seja, o crivo exigente de analisar o projeto, a fim de que possamos oferecer a melhor contribuição, com a melhor qualidade, à sociedade brasileira a quem estamos aqui para servir. Nenhum dos senhores receberá projeto de lei de Jorge Cajuru, de data, de comemoração. Fui vereador, nunca apresentei um título cidadão para ninguém. Uma vez lá na minha Câmara, fizeram um projeto chamado Projeto do Saci. Eu saí pulando no plenário, porque eu passei mal. Projeto do Saci? Difícil, não? Eu tenho 38 projetos encaminhados à competente, inquestionavelmente, consultoria legislativa desta casa, a cujos consultores eu presto o meu reconhecimento público. Desses, tirando alguns descartes, por motivos justificáveis, 10 já foram encaminhados e constam no portal da transparência da casa. Hoje quero falar sobre 2 desses projetos especificamente. Volto aqui agora, pela sua importância, a PEC da permanência do Fundeb, que foi um dos meus primeiros projetos pós o fim da reeleição, e o do diabetes via SUS, atendimento no Brasil inteiro. A PEC que apresento acrescenta o artigo 212-A à Constituição Federal para tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, ou seja, Fundeb. E revoga o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Como um apaixonado e amigo que fui prazeroso do professor Darcy Ribeiro no Rio, pela educação, e por estar preocupado em garantir os atuais recursos destinados à educação brasileira e também em aumentá-los consideravelmente, estou compartilhando essa proposta do Fundeb com os senhores e senhoras senadores, já que ele é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil. Presidente Anastasia, considerando que legislação que embasa o Fundeb expira em 31 de dezembro de 2020, resolvi em minha proposta inseri-lo no próprio corpo da Constituição, deixando a sua condição de disposição transitória. Reforçamos como legisladores que olham para o papel da educação em nosso país, a sua função de redistribuição e solidariedade entre os entes federados, a fim de minorar a desigualdade e as desigualdades. O que no caso de educação e da educação significa propiciar ensino e educação de qualidade para todos. Esse projeto vai dar continuidade ao processo educacional de mais de 65 milhões de estudantes em todo o Brasil. Cerca de 600 mil crianças só em meu estado de Goiás. Além de dar tranquilidade remuneratória aos nossos queridos professores educadores. De passagem, lembro que no dia 28 próximo deste mês, no domingo, portanto, comemora-se o Dia Mundial da Educação, em nome do que apelo aos senhores e às senhoras pelo apoio. Outro projeto, este último que aqui abordo, entre os 10 que estão no portal, por mim encaminhado, é o de número 1459/2019, que altera a lei número 12.651 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, para redefinir o percentual de reserva legal nos imóveis rurais localizados no bioma cerrado.
E por que precisamos legislar sobre esse assunto? Concluo, e já pergunto e já respondo. O bioma cerrado é um complexo vegetacional. Cerca de 1/4 do território brasileiro é ocupado pelo cerrado, que faz uma intermediação entre a maioria dos biomas terrestres do país. Entre os 7 biomas atualmente classificados no Brasil, o do cerrado comporta 5% da biodiversidade do planeta, sendo considerada a savana mais rica do mundo. Ao mesmo tempo, pasmem, é um dos biomas mais ameaçados do país. O projeto de monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite, executado pelo IBAMA, aponta que dos 204 milhões de hectares originais, o cerrado já perdeu quase 50% de sua cobertura vegetal. Somente entre 2002 e 2008, a área devastada foi de 890.636 quilômetros quadrados, resultando num desmatamento médio anual de 14.179 quilômetros quadrados. Fecho. O desmatamento, então, no cerrado provoca, além da degradação das fontes hídricas da região, a destruição do habitat que compromete a sobrevivência de milhares de espécies, muitas delas endêmicas. Isto é, que só se reproduzem ali e em nenhum outro lugar do planeta. Últimas palavras, porque nunca passo do tempo de 5 minutos, e prometo assim. Eu quero dizer que isto é um crime não cuidarmos deste patrimônio ecológico mundial. Daí, mais uma vez, peço o apoio e que sejam rígidos na aprovação deste meu projeto para o ágil andamento do próprio. Aqui já disse mais de uma vez, não somos adversários, e sim parceiros que devemos conjugar as nossas forças para oferecermos o nosso melhor para o Brasil. Agradeço. Obrigado, eminente senador Jorge Cajuru. Cumprimento Vossa Excelência, que abordou aqui vários assuntos relevantíssimos. Entre eles, me permito destacar o tema do Fundeb, porque apesar de que Vossa Excelência alertou que a lei só termina ao final do ano que vem, mas se não tomarmos atividade desde agora, eu conheço como acontece, o caso da Lei Candir foi assim, chega a época e não conseguimos aprovar. Então, essa precaução deve ser digna de aplausos e meus cumprimentos. E no caso do Cerrado, Minas Gerais também, como o seu estado do Goiás, o Cerrado é também um bioma importantíssimo. E, aliás, objeto de um grande projeto econômico que deu muito certo desde o tempo do ministro Alisson Paulinelli, que reviveu aquela região economicamente, mas que tem de ser mantido para ser desenvolvimento sustentável. Parabéns pelo pronunciamento, como sempre, de Vossa Excelência. Voltamos aqui direto do Gabinete 16 em Brasília e agora são 6h48 da tarde. 2 decisões do presidente Bolsonaro recebem aplausos do senador Cajuru. O fim do horário de verão, hoje oficializado, e anunciada a privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos aqui todos os dias. Obrigada a Samira Gomes, de Ribeirão Preto, ao Salomão Scar, de São Paulo, Alberto José, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Augusto César, de Goiânia, Aldemir Fernando, de Brasília, André Pérez, do Rio de Janeiro, Adilson Patrícia, de Belo Horizonte, Bete Correia e tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru, Instagram Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no telefone DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado, segunda edição, volta hoje às 11 da noite com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã. Agradecidíssima.